Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Veda e hoje estou muito entusiasmada porque vou mostrar-vos o meu ecossistema de cadernos. Eu há uns vídeos atrás falei um bocadinho sobre a minha história com a escrita, mostrei os cadernos que eu já utilizei ao longo da minha vida, a utilidade que lhes dei, o que é que eu consegui aprimorar através da escrita, etc, etc. Vejam esse vídeo que deve estar engraçado, ainda não o editei. E agora acho que faz sentido mostrar-vos os cadernos que eu tenho em uso e como é que eu organizo os meus pensamentos e tudo mais. Então, eu não sou louca, ok? Eu tenho alguns cadernos que estou a utilizar, mas eles são muito específicos e eu acho que está balanceado. Então vamos começar pelo principal, dos principais, que é este aqui, este querido preto. Eu já utilizei exatamente um igual a este. Estes cadernos em setembro costumam existir no Lidl por um preço bastante acessível. Eles têm bastantes páginas e depois têm assim um envelope para nós guardarmos papéis. A capa é dura, as páginas são relativamente fortes. Ainda traz a fitinha para nós marcarmos a página. E então, este é o que eu estou a utilizar no momento para ser o meu diário, o meu journal, o meu caderno de pensamentos, tudo. Portanto, eu aqui o que é que eu faço? Praticamente todos os dias eu coloco a data e falo sobre o meu dia. Normalmente sobre o dia anterior ou sobre as coisas que eu quero fazer nesse dia, as minhas preocupações, as minhas alegrias, tudo o que esteja relacionado com os meus sentimentos e pensamentos mais íntimos está aqui neste caderno. O que eu agora também faço aqui é, às vezes, exercícios que a psicóloga me dá, também escrevo aqui, quando eu quero organizar os meus objetivos, estruturar qualquer coisa na minha vida, passa sempre por aqui. Tudo começa aqui neste caderno. Não há nada que eu faça que não comece aqui. Portanto, mesmo este Veda começou aqui com algumas reflexões que eu tive. Será que era capaz? Será que não era? Enfim. E agora, uma coisa muito gira que eu também tenho feito é que o meu namorado, quando nós fizemos um aniversário de namoro, eu acho, ele ofereceu-me uma Instax. E então eu andava, lá está, fiquei com o brinquedo, não é? Brinquedo novo, andava a tirar fotos em todo o lado e depois tinha comprado um álbumzinho para colocar as fotos, só que não deu nada certo aquele álbum, não era nada adequado. E então eu decidi que não faria mais sentido eu colocar no meu caderno essas fotografias. Então deixem-me ver o que é que eu posso mostrar. Já, vou mostrar assim de longe. Vou colando as fotografias, vou escrevendo sobre os momentos em que vivi, com o meu irmão. Enfim, vou colando aqui. Algumas utilizo na capa do telemóvel e tudo mais, mas depois elas acabam sempre por vir para aqui com alguma reflexão inerente sobre o momento que vivi, sobre a importância que a pessoa tem na minha vida, etc, etc. Portanto, este caderno para mim é absolutamente essencial. Eu escrevo aqui tudo. Nada da minha vida começa sem ser aqui. Pronto. É o meu caderno dos pensamentos. Está aqui a minha vida toda. Se um dia me assaltarem, se um dia isto cair nas mãos erradas, eu posso me comprometer muito. Por isso é que eu ando sempre com ele atrás de mim, não há assim opção de fuga. Depois, outra coisa que eu tenho, que acho muito giro, é o meu Reading Journal, o meu caderno de leituras. O que é que eu faço aqui? Deixem ver se tem alguma coisa. O caderno de leituras de Babi, não é? Novembro de 2024. Portanto, como vocês podem ver, eu ainda utilizei pouquinho e isto já vai em algum tempo, não é? Desde novembro de 2024. Portanto, este aqui não é um caderno que eu uso muito. A única coisa que eu faço religiosamente aqui é registar as leituras do ano e as suas classificações. Faço assim uma lista em cada início do ano. Aliás, no início de cada ano eu escrevo os meus objetivos. Normalmente escrevo aqui os objetivos que depois originam o vídeo que eu normalmente faço. Escrevo os objetivos, faço a lista dos livros que quero ler, etc, etc.
E pronto, e depois escrevo, por exemplo, aqui de 2025. Vou fazendo, deixo páginas em branco, não é? E vou registando aquilo que leio, as estrelas que dou, e depois, em certas alturas, quando acho necessidade, eu escrevo um pequeno texto sobre o livro. Normalmente coloco sempre a editora, o ano em que foi publicado, se é um livro físico, se é e-book ou se é algum livro da biblioteca. Tento pôr mais ou menos a data em que li, depois a pontuação e depois segue-se a minha reflexão sobre o livro. Claro que eu não faço isto sempre e gostava muito mais de escrever estas reflexões sobre os livros do que realmente faço. Mas pronto, tenho que treinar, se calhar tenho que incutir mais o hábito para ter esta prática. E também, quando quero planear algum vídeo aqui para o canal ou assim, eu normalmente faço aqui porque acho que é o que mais faz sentido, não é? Como é uma coisa sobre livros, às vezes faço aqui. Contudo, se estiver fora de casa, vou fazer, claro, no meu diário, porque eu não ando com este sempre atrás de mim. Este é que anda sempre. E pronto, e é isto. Olhem, é um caderno super simples, não tem nada assim de extraordinário. E agora também queria-vos mostrar um novo caderno que se juntou aqui ao meu ecossistema. E este aqui é mesmo muito especial, muito, muito especial. Tenho muito orgulho naquilo que eu estou a fazer com este caderno. Acho que é mesmo querido, mesmo especial, não me sei explicar. Eu ando-me a divertir muito com isto. E é este caderno aqui, é o mais recente. Comprei, foi-me oferecido na semana passada pelo meu namorado. É lindíssimo, é feito em pele. Comprou na feira medieval. Eu quando vi estes cadernos fiquei histérica, eu queria. Só que ao mesmo tempo achava que era um bocado caro e não estava a haver nenhuma utilidade para ele, a não ser para registar as minhas tarefas diárias. Só que ao mesmo tempo dar tanto dinheiro por um caderno e registar só as tarefas diárias não fazia sentido para mim. Então, enfim, mas ele achou que eu queria mesmo e tal, e então decidiu oferecer. E nós estávamos com uma amiga minha e ela, nesse caderno tu vais escrever as tuas poções mágicas e não sei o quê, porque na brincadeira no secundário eu chamava-me uma fada Babi. Então, enfim, pronto, ela conhece-me desde essa altura. E então o que é que eu decidi fazer? Depois, no dia seguinte, lembrei-me o que é que eu fiz. O livro de poções da fada Babi, poções para viver no mundo Muggle. Tenho aqui uma epígrafe de José Saramago, se puderes olhar, vê, se puderes ver, repara, é do ensaio sobre a cegueira. E depois o que é que eu faço? Eu faço, sei lá, uma brincadeira a partir das coisas que me rodeiam. Imaginem, eu li o livro do Tóquio e até fiz uma reflexão aqui no canal. Então eu, a partir desse livro, tirei algum ensinamento. E então é a partir desses ensinamentos e essas reflexões que eu vou tendo através dos livros que leio, dos filmes que vejo, da minha própria vida, dos acontecimentos que vão ocorrendo, eu faço uma reflexão e depois transformo essa reflexão numa coisa mais lúdica, sei lá, para utilizar mais a criatividade e tudo mais. E então, por exemplo, a partir do Doce Tóquio, eu escrevi a poção do propósito, em que os ingredientes são uma chávena eterna de tempo, 2 colheres de paciência, uma colher cheia de coragem, uma colher de atenção e uma pitada de esperança. Misturar os ingredientes com calma e atenção para que a paciência e a coragem se envolvam harmoniosamente, enquanto o tempo vai levedando ao sabor da esperança. Pronto, é este tipo de coisas que eu faço. Depois tenho efeitos secundários e tenho uma nota mágica que basicamente é a minha conclusão das conclusões. Talvez o verdadeiro propósito não seja procurar uma vida extraordinária, mas sim viver extraordinariamente uma vida comum. E qual é a bibliografia? Doce Tóquio e o Conto da Ilha Desconhecida. Portanto, eu faço estas brincadeiras, olha, não sei, não ocorreu-me, eu achei que era giro. Assim, uma coisa que eu acho que é giro também depois deixar para os meus filhos, mas acho que também é uma coisa gira para mim, porque eu penso muito, faço muitas reflexões e escrevo muito.
E neste caderno está aqui a minha vida toda, estão aqui as minhas reflexões, mas eu sinto que isto é só, é quase como se fosse o resultado hiperprocessado de tudo o que vai aparecendo aqui e pela vida. Então pronto, tenho feito esta brincadeira e tem-me ajudado imenso, porque dá-me uma certa leveza processar todas aquelas reflexões super intensas que eu faço naturalmente numa coisa mais criativa e lúdica e que, pronto, diverte-me e eu acho imensa piada como é que eu posso expressar-me de forma a que fique uma poção com os ingredientes tais, enfim, olhem, chamem-me louca, chamem-me o que quiserem, mas tem funcionado para mim e eu acho que esta ideia está muito gira. E pronto, só tenho então a poção do propósito e depois tenho o princípio mágico da reciprocidade. A reciprocidade não se mede, reconhece. Deixa eu ver se tenho aqui alguma conclusão. Na nota mágica escrevi: este feitiço não tem como base o rancor e o ressentimento. Serve apenas para devolver a cada pessoa... Não. Serve apenas para devolver cada pessoa ao lugar que a sua reciprocidade merece ocupar no nosso círculo mágico. Ao invés do rancor e ressentimento, este feitiço deve ser administrado com tempo, serenidade e lucidez. Pronto, olhem, podia-me dar para pior, não é? Podia-me dar para pior, mas acho que está muito fofo. Olhem, eu estou aqui com esta coisa do legado, que os meus filhos se calhar vão adorar isto. Eu acho que eles se calhar vão se rir e vão pensar porque é que a mãe não foi internada mais cedo. Mas ok. Passando para coisas mais práticas, tenho que ter tenho uma agenda que sinceramente não utilizo muito. E depois, a nível de trabalho, aliás, antes do trabalho, tenho ainda este caderno, que é nada mais, nada menos do que um caderno de receitas. Eu aqui só escrevo as receitas que eu já testei e que vi que correram bem, portanto é sempre útil porque eu tenho memória de peixe e às vezes faço por instinto e fica bem, mas depois quero repetir e já não me lembro muito bem, então principalmente tudo aquilo que eu vou inventando na cozinha eu vou deixando aqui registado. Por acaso tenho que atualizar porque já fiz imensas coisas que não registrei aqui, tenho que ver se me lembro agora de tudo ao certo. Mas pronto, caderno de receitas também, adoro de cozinhar, vocês já sabem isso tudo. E por último, também tenho 2 cadernos relacionados com o trabalho. Para a escola eu utilizava um caderno inteligente que tem separadores. Basicamente, o primeiro separador acho que era, a turma do 7º ano, depois nono A, nono B, nono C e depois tinha outro separador só para reuniões e outro para assuntos da direção de turma. Funcionava bem, não tenho muito o que dizer. Também, sinceramente, não apontava mais coisas de reuniões e de direção de turma do que propriamente. Às vezes apontava só o trabalho de casa que tinha pedido para eles fazerem, para depois na aula seguinte lembrar-me de perguntar se eles fizeram, se escrevi ou não no sumário, essas coisas todas, coisas de trabalho muito simples. Pronto, adoro cadernos inteligentes e este acho, apesar de estar aqui sujo, acho lindíssimo esta cor de rosa pastel, que é mesmo a minha cara. E depois tinha outro caderninho muito básico das explicações, em que eu basicamente aqui montava os meus horários semanais. Lá está, como tive muitos alunos em explicações, também apontavam assim de forma muito resumida o que fazer com eles em cada explicação e também apontava caso tivesse alguma coisa que precisasse de lhes enviar e assim, coisas que eu me tinha comprometido com eles para enviar ou para ver melhor, conteúdos e não sei o quê. Pronto, e apontava aqui tudo e às vezes também preparava alguns esquemas para ser mais fácil para eles e tudo mais. Este caderno também foi super importante, foi o primeiro ano que eu tive e foi muito importante porque realmente tive muitos alunos e tive muitos alunos do 12º ano e principalmente na fase final ter este caderno foi uma grande leveza porque eu registava exatamente os exames que tinha feito com eles e coisas que nós tínhamos que aprimorar.
porque depois eram tantos exames e já não sabia o que é que tinha feito com um, o que é que tinha feito com o outro. Isto realmente ajudou-me a manter o equilíbrio e até mesmo a minha competência. Portanto, este foi muito importante mesmo, muito útil. Ao contrário do da escola, este foi muito mais útil. E agora só vos queria mostrar o caderno que eu vou utilizar de trabalho a partir de setembro, que é uma coisa muito fofa, foi uma aluna minha que me deu. Vocês não estão preparados? É este. Diz: Professora Bárbara, obrigada por me ajudar a crescer. Ai, é tão fofo. Tem uma florzinha aqui. É liso, como eu gosto. E depois também tem aqui um bolsinho para guardar coisinhas. E enfim, olhem, adorei. Queria mesmo mostrar porque acho que está muito fofo e é mesmo a minha cara. E vai ser o próximo que eu vou utilizar. E aliás, como já estamos em agosto, eu já tenho algumas coisas para preparar, eu já vou começar a utilizá-lo esta semana. E pronto, maltinha, olhem, são estes os cadernos que eu estou a utilizar, ou os últimos que eu tenho utilizado. Chamem-me louca, chamem-me o que quiserem. Digam-me se vocês também escrevem, se também têm mais do que um caderno para registar as várias coisas das vossas vidas. E pronto, vemos no próximo vídeo. Tchau!